Técnica extremamente importante, a gente vai usar o tempo todo. Decomposição em fatores primos para simplificação. A gente vai usar isso em muitos outros contextos, tá legal? Mas hoje a gente vai usar para simplificar frações, tá legal? Decomposição em fatores primos para simplificar frações. Como que funciona esse negócio? Bem tranquilo. A gente vai pegar uma fração qualquer. Fala você, gente. Fala um número de 3 algarismos aí. Escreve o número de 3 algarismos no chat, por favor. Escreve o número de 3 algarismos no chat. Ou escreve um de 2 algarismos, tanto faz. Escreve aí. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Não gostei. Ai, gente, quanto número ruim. 174, parece interessante. O Gui mandou 174. 174 parece interessante. 56, gostei. Letícia mandou 56. Ó, essa fração aqui, ó. 174 por 56, por exemplo. Ela é irredutível? O que é uma fração irredutível? É aquela que não tem nenhum número inteiro que eu possa dividir em cima e embaixo, de tal forma que em cima continue sendo número inteiro e embaixo continue sendo número inteiro. Nossa, Gabi, você falou de um jeito muito confuso. É assim que matemático fala, tá bom? Matemáticos, quando conversam entre si, a gente fala desse jeito, tá? Então, quando eu digo que uma fração é irredutível, eu quero dizer, não dá para dividir em cima e embaixo por nenhum outro número. Essa é a ideia. Tá legal? Essa fração é irredutível? Não. Ela é redutível. Por quê? Porque eu consigo reduzir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 2, claramente, porque ambos os números são pares. Gabs, como é que você sabe que um número é par? A gente vai ter um momento só sobre critérios de divisibilidade. Mas o de par é fácil. É só você olhar o último algarismo, ó. Vocês lembram ainda a diferença entre algarismo e número, né? Se o último algarismo for par, então o número todo também é. 4 é par. Então 174 também é par. 56 é par. Então, 6 é par. Então 56 também é par. Tá legal? Se ambos são pares, então ambos podem ser divididos por 2. Tá legal? Só que, se eu dividir por 2, eu vou chegar em... 17 por 2 dá 8. Sobra 1. Esse 1 que sobrou com 4 dá 14, por 2 dá 7. 87. 56 por 2, 5 por 2 dá 2. Sobra 1. Esse 1 que sobrou com 6 dá 16, por 2 dá 8. 28. E a questão agora é, eu sei que 87 28avos é uma fração equivalente a essa. A pergunta é, essa fração agora é irredutível? Sim ou não? E como é que eu faço para descobrir se sim ou não? O truque vai ser o seguinte, você vai pegar o menor número, que é o 28. O menor número não precisa estar embaixo, pode estar em cima. E você vai decompor em fatores primos pelo método que você aprendeu lá com a tia Lourdinha. Vai fazer uma barra, não é assim que a tia Lourdinha falava? Aí ela divide por, e aí você, 2, aí ela dá 14, né? Por, aí você, 2, ela dá 7, né? Por, e aqui tem que ser 7, só números primos. Aí dá 1. Beleza? O que que isso aqui significa? Isso significa que esse número 28, ele é, na verdade, o número 2 vezes 2 vezes 7. Como se 2 vezes 2 vezes 7 fosse o código que cria esse número 28. Como se eu escrevesse um código no computador, apertasse Enter, e aí o computador mandasse para a tela o número 28. Manja? Eu escrevi o código 2 vezes 2 vezes 7 no computador, e o computador mandou para a tela o número 28. Essa é a ideia. Então, isso daqui é o código desse número aqui. Essa fração, ela será irredutível se esse número de cima não puder ser dividido nem por 2, nem por 7. Eu sei que esse cara não pode ser dividido por 2. 87 não pode ser dividido por 2, porque ele é ímpar. Mas ele pode ser dividido por 7? Eu vou ensinar métodos mais práticos do que o que eu vou usar agora no futuro, tá legal? Mas por enquanto, vamos ver. 87 dividido por 7. Pego o 8, dá 1, sobra 1, baixo 7, 17. Dá 2, 2 vezes 7 dá 14, para 17 faltam 3. Deu o resto, tá vendo? Se eu continuar, a conta vai ter vírgula, tá vendo? Conclusão, 87 não é múltiplo nem de 2, nem de 7. E, portanto, essa fração
é irredutível. Não tem mais como reduzir essa fração. Tá legal? Então ela está simplificada ao máximo. Fechou? Galera que está na plataforma, que assinou o curso e viu as resoluções dos exercícios, em vários momentos eu falei, essa daqui já está simplificada ao máximo, não dá para simplificar mais. Como é que eu sei? Porque eu fiz isso daqui na minha mente. Eu imaginei o código que está por trás desse número aqui e vi se dava para dividir em cima ou não. Tudo bem? É basicamente essa a ideia. Vamos pegar um outro aqui, ó. Um outro. Quer ver? Um bem legal. 20 sobre 128. Esse é bem legal. Dá para simplificar? Dá. Por 2. Porque ambos os números são pares. Concorda? Tá. Quando eu dividir por 2, 20 por 2 dá 10. 128 por 2 dá 64. Eu decorei esse. Dá para simplificar de novo? Dá. Ambos são pares. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. 10 por 2 dá 5. 64 por 2 dá 32. E agora vem a questão. Essa fração aqui, dá para continuar simplificando? Não sei, pensa no menor. O menor é 5. 5 já é um número primo. 32 é múltiplo de 5? Não. Então não dá mais para reduzir. Em resumo, só dá para reduzir, só dá para simplificar enquanto numerador e denominador possuírem fatores primos em comum. Mas, Gabs, confundi. Olha isso aqui que legal, ó. Deixa eu apagar essa parte. 20, se eu passar a tia Lourdinha aqui, ó, vai dar por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então eu posso dizer que o número 20 é 2 vezes 2 vezes 5. E o número 128? 128, vamos lá. Por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Eu pedi para vocês decorarem as potências de 2, né? Vocês vão decorar em algum momento as potências de 2, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu pedi para vocês decorarem nos vídeos pré, tá? Talvez você não tenha visto ainda, não tem problema. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então é 2 a sétima. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá legal? Repara que quando eu faço a simplificação, assim, ó, divido em cima e embaixo por 2, o que eu estou fazendo, na verdade, gente, é cortar, ó, um fator 2 de cima com um fator 2 de baixo. Aí eu posso cortar outro fator 2 de cima com outro fator 2 de baixo. E agora não existe nenhum fator primo comum em cima e embaixo. O único fator primo que eu tenho em cima é o número 5 e o único tipo de fator primo que eu tenho embaixo é o número 2. Então, o resultado dessa fração será irredutível. Em cima deu 5 e embaixo deu 1, 2, 3, 4, 5, 2, né? 2 elevado à quinta potência, 32, tá bom? Então, essa daqui é a forma irredutível dessa fração. Em resumo, na dúvida, não sei se está irredutível, não sei se dá para simplificar mais ainda, então decompõe em fatores primos e vê se os fatores primos de cima são todos diferentes dos fatores primos de baixo. Se não são, então dá para cortar, dá para simplificar. Tá claro isso? Eu vou ensinar mais para frente como deduzir com facilidade se um número é primo ou não. Por exemplo, esse 87 aqui, ó, ia dar um trabalhão para vocês, tá bom? E ele não é primo, hein? 87 não é primo. Ele é múltiplo de 3, tá? Mas ele parece primo. Então, números primos não são fáceis. A gente vai ver isso quando a gente vai vendo uma matéria chamada números inteiros. Tá legal? Ficou claro?